O Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, conforme Deus havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera a luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse Sara a Abraão: deita fora o filho desta escrava, pois o seu filho não herdará com meu filho Isaque. Vou repetir o verso 10. E disse Sara: deita fora esta escrava, pois o seu filho, o filho desta escrava, não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isto então muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de Isaque seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, e pôs sobre o ombro dela, e também lhe deu o menino, e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Veja isso, ela partiu e foi andando errante pelo deserto de... Vem comigo, igreja. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de... Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como que a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele também farei uma grande nação. Diga amém por essa palavra. Diga glória por essa palavra. Oh, aleluia, glória a Jesus. O livro do Gênesis, no capítulo 21, na narrativa que nós acabamos de fazer menção, ele vai trazer para nós a revelação de um Deus que faz promessas e de um Deus que cumpre as promessas que ele faz. Um Deus que é fiel para cumprir promessas, um Deus que não precisa de ajuda, um Deus que não precisa de jeitinho, um Deus que não toma conselho para poder determinar aquilo que ele quer fazer sobre a vida de alguém. Oh, aleluia. A Bíblia vai falar sobre o Deus de Abraão. Quem é o Deus de Abraão, gente? O Deus de Abraão é o Deus que se revelou a Abraão, e Abraão creu. E a Bíblia diz que porque creu foi chamado pai da fé. E porque somente Abraão, em todo o contexto da Bíblia, recebe o privilégio de ser considerado e intitulado pelo próprio Deus como pai da fé. Porque todas as outras pessoas que ouviram falar de Deus, todas as outras pessoas que acreditaram em Deus depois de Abraão, elas acreditaram em Deus porque já tinham referência daquilo que Deus já tinha feito, daquilo que o Deus de Abraão já havia executado. Abraão não, Abraão creu sem nenhuma referência, por isso foi chamado pai da fé. Ele tão somente ouviu uma voz, e sem haver nenhuma referência, sem haver nenhum testemunho, a Bíblia diz que ele ouviu e creu, de pronto.
tudo acreditou. E o autor da carta aos Hebreus, ele fala algo tremendo, ele fala algo maravilhoso, e isso me leva a entender por que Abraão creu. Ele vai dizer assim: porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oh, aleluia! Abraão, ele provou desse galardão, ele entendeu como Deus é Deus bondoso para aqueles que o temem, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que o amam. Logo que o Senhor chama Abraão, o Senhor já lhe faz uma promessa. Quando o Senhor chama Abraão, ele diz: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ali eu te farei uma grande nação. Abraão vai deixar os ídolos de seus pais. Abraão vai abandonar os artifícios feitos por mãos de homens, construções de gesso, construções de barro, melhor dizendo, construções de madeira. E o Senhor, ele vai deixar muito claro essa observação quando ele levanta Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito. Ele vai dizer, olha, e já no primeiro mandamento ele vai dizer: adorarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e somente a Ele servirás. Por quê? Porque os outros deuses constituídos por mãos de homens, é o próprio Deus que vai revelar isso ao seu povo. E ele vai dizer: porque tem boca mas não falam, ouvidos mas não ouvem, eles têm pés mas não caminham, mãos mas não apalpam. Pelo contrário, antes eles precisam ser carregados por aqueles mesmo que foram criados. Agora o nosso Deus não. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Paulo, oh aleluia, o nosso Deus, aleluia, Ele é bem diferente, Ele é Deus verdadeiro. João vai falar isso no capítulo de número 1 da revelação do Apocalipse. E se você não gosta disso, não arrume problema comigo, vá falar com Deus, porque foi o próprio Deus que falou. E o próprio João vai dizer: eu sou a testemunha que vi, e por isso escrevi e testifico que aquele que eu vi na ilha de Patmos, quando o Senhor me arrebatou em espírito, ele tem o cabelo como a lã, ele tem olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda e afiada, ele tem um cinturão que protege a sua roupa, ele tem os pés provados na fornalha como bronze, reluzindo, provados 7 vezes, e na sua coxa direita está escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos vivos e dos mortos. Aleluia! É por isso que Abraão crê. Ele vai ouvir a voz que ele nunca ouviu. Ele vai ouvir uma voz que se apresenta numa manifestação invisível, porém real. E isso é o suficiente para que ele comece a viver uma experiência extraordinária com o Senhor nosso Deus. Então o Senhor logo lhe faz uma promessa. Vem comigo e diga: promessa. Diga de novo: promessa. Abraão vai ser portador de uma grande promessa. Uma promessa tão grande, tão grande, tão grande, que até nós vamos receber a recompensa da promessa que Deus fez a Abraão, de tão grande que ela foi. Oh, aleluia! E quando isso acontece, ele diz assim: olha, Abraão, eu farei de ti uma grande descendência, uma grande nação. E para que isso acontecesse, era necessário então que o filho da promessa viesse a nascer de Sara, porque Deus é Deus de princípios. Então esse filho nasceria de Sara, o casamento que Deus aprova, o casamento que Deus aceita, a mulher legítima, a esposa verdadeira, a única. Mas a Bíblia vai dizer que vai passar o tempo e Sara não gera, Sara não dá luz a filhos. O tempo vai passando, 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 a promessa se mantém sobre a casa de Abraão, mas há uma expectativa do cumprimento, e ele ainda não aconteceu. Por causa disso, Sara vai se apressar. Sabe por quê? Sara tem um problema da natureza humana, que não é apenas um problema feminino, não. Como eu disse e repito, é um problema da natureza humana. A gente tem mania de achar que tem que se responsabilizar pelas coisas que Deus fala ao nosso respeito. E nós precisamos entender que acerca das coisas que Deus fala ao nosso respeito, a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade, ela é sempre e será sempre de Deus. Me parece então que quando ele disse que
faria multiplicar a descendência de Abraão, Sara se sentiu na obrigação de gerar. E como ela não gerou no tempo que ela imaginou ser o tempo ideal e propício para dar a filhos a Abraão, ela quis dar um jeito. Então ela vai pegar uma serva da sua casa chamada Agar, uma mulher que foi tirada da terra do Egito e agora serve na casa de Abraão. E a Bíblia diz que ela pega agora esta moça por nome Agar e manda Abraão deitar-se com ela e diz: olha, Abraão, deita-se com Agar e aí sim o filho da promessa vai nascer. Só que esse não era o propósito e nem o projeto de Deus. Deus não se agradou do que Sara fez. Deus não se agradou da concordância de Abraão em fazer o que Sara desejava. E a maior prova disso é que quando o Senhor se manifesta por segunda vez a Abraão, ele já não vai falar com ele muito ameno. Ele vai entregar uma palavra de despertamento espiritual. Ele manda Abraão sair de dentro da tenda. Ele diz: Abraão, sai de dentro da tenda e conta as estrelas. Aí a Bíblia diz que Abraão sai. Eu não sei se ele tenta contar, mas o Senhor continua e ele diz: assim como você, assim como o homem, assim como ninguém pode contar as estrelas que estão no céu, assim como ninguém pode fazer conta dos grãos de areia que estão sobre a terra, de igual modo eu multiplicarei a tua descendência. O que Deus está vindo para dizer para Abraão é: eu ainda não cumpri a promessa. Por que ele está dizendo isso? Porque talvez na mente de Sara, na mente de Abraão, esteja a expectativa de que Deus vai usar Ismael para fazer cumprir o que Deus disse que faria. Só que Deus está se manifestando para poder deixar claro: você deu jeitinho, então fique claro que foi você que fez, não fui eu. Ei, Deus é consciente do que não cumpriu na nossa vida, gente. Deus é consciente do que fala. Nós precisamos entender isso. Você não precisa empurrar a porta de ninguém. Você não precisa entrar pela janela de ninguém. Você não precisa se humilhar na mão de ninguém para ser aceito por ninguém. O Senhor, Ele está dizendo: tão somente espera em mim. A nossa natureza humana tem ansiedade de ver cumprido diante dos nossos olhos aquilo que Deus disse que faria. O problema é que toda vez que a gente mete a mão, a gente acaba por estragar aquilo que Deus quer fazer. Entenda o que eu vou lhe dizer: quando Deus te fizer uma promessa, às vezes tudo que você precisa fazer é não fazer nada. Vou repetir: às vezes tudo que você precisa fazer para ver a promessa de Deus se cumprir é não fazer nada. Sabe quando uma mãe quer arrumar uma casa e o filho está perturbando? Aí a gente bota ele no sofá direitinho, coloca alguma coisa na mão dele para ele distrair, mas daqui a pouco ele está lá metido no que a gente está fazendo, se enfiando debaixo do armário, mexendo nas nossas panelas, colocando a mão dentro do arroz. Aí a gente diz: meu filho, você é uma bênção, se você não fizer nada já me ajuda. Mamãe, eu quero te ajudar, então senta aqui no sofá e fica quietinho que assim você já me ajuda. Mas na tentativa de ajudar ele atrapalha. Já viu quando o pai está mexendo no carro, está cuidando de alguma obra dentro de casa, e aí o menino quer botar a mão no gesso, ele quer segurar a pá do cimento, ele quer entrar dentro do carrinho da obra, e a gente diz: filho, você está atrapalhando o papai. Mas papai, eu quero ajudar. Não, filho, fica quietinho que quietinho você atrapalha o papai. Quietinho você ajuda o papai. Eu não sei para quem, mas está entendendo o que é que o Espírito de Deus está dizendo? Fica quietinho que você ajuda o papai. Eu te chamei porque você é um homem de fé. Eu te chamei porque você é uma mulher de fé. Eu não te chamei pela tua capacidade, porque eu não escolho as coisas que são, eu escolho aquelas que não são para confundir aquelas que são. Então tudo que eu quero de você é fé. Tudo que eu quero de você é calma. Tudo que eu quero de você é paciência. Pega na mão de alguém aí debaixo dessa unção. Oh, não fica sem graça não. Pega na mão de alguém aí debaixo dessa unção. Segura na mão dessa pessoa e diga para ela desse jeito: quer ajudar? Olha para ela de novo e diz: quer ajudar? Com o maior carinho do mundo, fala para ela: não se mete. Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Espera! Espera! Ore bacala chore raio. Mas Sara não esperou. Assim como nós, quando erramos, movidos pela natureza humana,
ela vai pegar Agar e vai colocar Agar para deitar-se com Abraão, vai nascer Ismael. E quando isso acontece, vai haver um desconforto muito grande dentro daquela casa. A harmonia dessa casa vai ser quebrada. Todas as vezes que a gente sai do centro da vontade de Deus, a harmonia da casa é quebrada. Todas as vezes que a gente sai da obediência, começamos a encontrar espinhos no meio do caminho. Houve um desconforto muito grande dentro daquela casa. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia vai contar, e isso não está no capítulo 21, isso está em capítulos anteriores ao capítulo 21, quando se destina a dar uma atenção para a história de Agar, e não apenas de Sara e Abraão. Vai dizer que quando Agar começa a ficar gestante, já carregando Ismael no seu ventre, ela começou a espizinhar Sara. Ela se ensoberbeceu e ficou vaidosa, porque ela, como serva, estava carregando um filho do senhor da casa, e a senhora da casa não podia gerar, então ela se engrandeceu. Só que Sara também não perde o governo da casa só porque não pode gerar, não. A Bíblia vai dizer que Sara começa também a espizinhar Agar. De acordo com a lei, com a ética, com aquilo que é correto, Sara não poderia jamais mandar Agar embora, porque ela mesma fez Agar se deitar com Abraão, e agora Agar está carregando um filho de Abraão. Então ela não poderia mandar embora, mas ela fica suportando aquele clima, mas também mata na unha, porque mulher, quando não quer fazer o que quer, mata na unha. E agora Sara está matando na unha Agar, está espremendo Agar. Sabe aquela coisa, não fala mais, olha. Sabe aquela coisa, não manda mais, expressa. É isso que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que Agar se sentiu tão espremida que ela saiu errante pelo deserto de Sur. Guarde isso. Ela saiu errante pelo deserto de Sur. Completa para mim. Ela saiu errante pelo deserto de? Atormentada por aquela situação desconfortável dentro de uma casa, onde ela não tinha governo, muito pelo contrário, ela era serva. A Bíblia diz que ela vai embora, e quando ela está perdida no deserto de Sur, ela já não tem mais condições de sobrevivência. O sol está escaldante, ela está gestante. O menino, e quem está grávida sabe, exige muito mais água, muito mais condições, muito mais refrigério. E quando ela já está em vias de morrer, quando ela já está no seu limite e não sabe mais o que fazer, a Bíblia vai dizer que o Senhor envia um anjo. O anjo se apresenta para Agar no deserto de Sur, e ele diz para ela: Agar, oh glória, primeira coisa, só te chamam pelo nome quem te conhece. Talvez você não esteja entendendo, mas nesta noite eu não vim falar de Abraão, esta noite eu não vim falar de Sara, eu não vim falar dos portadores de grandes promessas, eu vim falar dos pequenos, eu vim falar dos servos, eu vim falar de gente que está servindo há muito tempo e ainda não recebeu recompensa. Eu vim falar de gente que fez de tudo para ajudar alguém e ainda não recebeu vitória. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que, como ele conhecia Abraão, como ele conhecia Sara, ele também sabia o nome de Agar, e ele também cuidava dela. A Bíblia diz que ele se apresenta no deserto e ele diz: Agar. Chamou ela pelo nome. Ei, minha irmã, talvez você se sinta tão pequena, talvez você não seja alguém que esteja por cima, talvez a sua família não seja cheia de crentes, talvez a sua vida não foi regada com orações, talvez você não teve a oportunidade de sentar em cadeiras principais da terra, como Abraão, como Sara. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te trazer resposta. E o que o Senhor está dizendo é: eu também conheço o teu nome, eu também conheço a tua descendência, e eu também te farei viver uma experiência comigo. Por favor, você não pode esquecer que Agar não era hebreia, Agar não era judia. A Bíblia diz que Agar era egípcia. Só que quando ela chegou no limite dela no deserto, não foi nenhum dos deuses que ela conheceu na terra do Egito
que proveu alimento para ela. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que proveu água para ela. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que manifestou a sua voz poderosa a ela. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que chamou ela pelo nome. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que disse para ela que também dela abençoaria o filho que estava no ventre. Não foi nenhum dos deuses do Egito que escolheu um nome para o filho dela. Não, a Bíblia diz que foi o Senhor que na apresentação do anjo naquele deserto bradou a Agar dizendo: Agar, o que fazes aqui? De onde vens? Para onde vais? Os olhos de Deus estão sobre Agar por causa daquilo que ela carrega. Oh Deus, aquilo que você tem carregado dentro de você pode determinar a sua vida ou a sua morte. Eu vou repetir. Aquilo que você tem carregado de dentro de você pode determinar a sua vida ou a sua morte. Se Agar estivesse vazia naquele dia, ela teria determinado a sua morte. Mas porque ela tinha um fruto da semente de Abraão, aquilo determinou a sua vida, porque Abraão era um escolhido do Senhor. A partir daquele momento, Agar, sendo egípcia, vai viver uma experiência com o Deus de Abraão. E quando ele chama ela pelo nome, ela vai pronunciar a palavra desse Deus em hebraico. Ela não vai falar na língua da sua natureza. Ela vai falar em hebraico. Sabe o que é isso? Convivência. Sabe o que é isso? Convivência. Ela sabe que esse Deus é Deus de Abraão. Ela sabe que o Senhor enriqueceu a Abraão. Ela sabe que o Senhor é poderoso para prosperar, para multiplicar a vida de um homem. Depois que ela vive essa experiência e ouve a voz do anjo do Senhor no deserto, a Bíblia diz que Agar clama dizendo: eu Roi, eu vi o Deus que me vê. Ela não está dizendo: eu vi o Deus que vê Abraão, eu vi o Deus que viu Sara. Não, 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 não. Hoje ela está dizendo: eu vi que esse Deus também me vê. Eu vi que esse Deus também me vê. Eu vi que esse Deus também me vê. Levante a sua mão, eu estou profetizando. O Senhor também te vê. O Senhor não vai te deixar. O Senhor também te vê. E hoje Ele te chama pelo nome para te dizer: eu também te conheço, Agar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Naquele deserto, ela viveu uma experiência com Deus. E se tem alguém aqui que já viveu uma experiência com Deus, sabe que quando você de fato vive uma experiência com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Então eu te garanto que Agar já não era mais a mesma. O anjo diz assim para ela: escute isso, volta e humilha-te debaixo da tua senhora. Porque não era o tempo dela ter saído da casa de Abraão. Quando ela saiu de lá e foi para o deserto de Sur, como é o nome do deserto? Quando ela saiu de lá e foi para o deserto de Sur, a Bíblia diz que ela saiu fugida. Deus não dá cobertura para fuga. Deus não dá apoio para fugitivo. Seja vaso de conserto, não fica sem graça não. Levanta as duas mãos lá no alto, as duas mãos. Senhor, derrama sobre a mão desse homem e dessa mulher que crê na tua palavra uma unção agora para despedaçar todo o jugo. Levanta essa mão, levanta essa mão. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Mas não é quebrado assim não, meu irmão, é rasgando o sovaco assim. E vai colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado. E aí você vai dizer para ela ou para ele desse jeito: fugindo não. Entendeu? Calma que eu não contei até 3. 1, 2, 3, vai, diga: fugindo não.
Fugindo não, fugindo não. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe algumas pessoas para dizer: você não vai fugir, você não vai fugir, você vai esperar a minha hora, a minha honra, o meu tempo. Você não vai sair antes do tempo, você não vai sair antes da hora. O Senhor está determinando um tempo de honra para a tua vida, o Senhor está determinando um tempo de prosperidade para a tua vida, mas por causa da humilhação que você tem passado no trabalho, por causa da humilhação que você tem passado aonde você congrega, você quer fugir, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não foge, porque se sair vai ter que voltar, porque Deus não dá cobertura para fuga, Deus não dá cobertura para quem sai antes do tempo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor diz para Agar: volta, volta, volta. Tem gente hoje aqui que já deu muito aleluia e muito glória a Deus. Tem gente aqui que já cantou bonito para Jesus. Tem gente aqui que já se arrepiou na presença de Deus, mas por causa de algum processo não aguentou e foi para o deserto de Sur. Só que o Senhor está dizendo: vai ter 2 trabalhos, de ir e voltar, porque teu tempo não acabou. Volta, Agar. Talvez tenha um jovem aqui, um homem, uma mulher, uma moça, e o Senhor está dizendo: filho, ei, você parou no deserto errado. Por quê? Porque o deserto de Sur significa muro. Sur é isso que significa, muro. E o que é muro? Muro é aquilo que a gente ergue para imposição de limites. Se coloca um muro em volta de casa para determinar até onde a pessoa que está na rua pode ir. Muro é imposição de limites. Completa aí para mim: muro é imposição de... Quando ela chega no deserto de Sur, não me surpreenda que o anjo do Senhor diga para ela: volta. Ela chegou no muro. Ela chegou no lugar que o Senhor mesmo, pelo próprio nome do deserto, já diz: lhe impôs limite. E, irmãos, quando a vida te impõe limites, Deus te ajuda a romper. Mas quando Deus ergue muro, ninguém te faz passar. E é isso que está acontecendo com Agar. O deserto de Sur é deserto do muro. O deserto de Sur é deserto do limite. O deserto de Sur é deserto do volta. Dali você não passa, ali você não rompe, ali você não cresce, ali você não prospera, ali não acontece. Aí ele diz: volta. A Bíblia diz que ela volta, obedece a palavra, se humilha debaixo de Sara. Sara recebe ela por causa daquilo que ela carregava. Passado o tempo, cumpriu-se os dias. A Bíblia diz que ela dá à luz ao filho. O nome do menino é Ismael. Foi o Senhor que determinou qual nome o menino deveria ter. E o nome dele é Ismael. Quando ela dá à luz, passado mais algum tempo, Sara também vai dar à luz a Isaque. E é por isso que eu tenho falado uma coisa que tem se tornado jargão na minha boca, de tanto que eu falo, mas é porque é uma verdade que me norteia. Quando Deus te fizer uma promessa, acredita nela. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. É muito interessante, vou dar um exemplo. A gente conhece o nosso Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de... São as 3 gerações patriarcais que trazem para nós o fundamento da fé, né? Agora olha que coisa interessante. Quando Deus levantou Abraão, Deus disse para ele: farei de ti uma grande descendência. Mas Sara não podia dar à luz a filhos. Quando o Senhor abre a madre de Sara, ela dá luz a Isaque. Quando Isaque nasce, a Bíblia diz que ele procura uma moça por nome Rebeca. Rebeca também não podia dar à luz a filhos. A Bíblia diz que o Senhor abre a madre de Rebeca e Rebeca dá luz a filhos. Dentre os filhos de Rebeca, nasce então Jacó. A Bíblia diz que Jacó ama uma mulher e trabalha por ela. O nome dela é Raquel. E Raquel também não pode dar luz a filhos. Não era mais fácil Deus escolher uma mulher, como dizem no interior do Belém, boas parideiras?
Mas não, ele só pegou madre cerrada, só pegou madre fechada. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus está dizendo: eu não procuro circunstâncias favoráveis. Eu escolhi a tua família justamente porque ela é difícil. Eu escolhi o teu marido justamente porque ele é complicado. Eu vou chamar o teu filho para a minha obra justamente porque ele é rebelde. Eu quero os difíceis. Quando Agar dá luz a Ismael, passado um tempo Sara também dará luz, porque Deus é fiel para cumprir promessas. Isaac nasce. Quando ele nasce, Abraão faz o que é combinado. Ao 8º dia circuncida o menino. E quando o menino é desmamado, quando ele é tirado do peito, do leite, a Bíblia diz que Abraão está tão alegre que ele dá uma festa, ele prepara um banquete. No dia que ele prepara esse banquete, pastor, a Bíblia diz que chegando Ismael, Sara percebeu que Ismael, filho de Agar, zombava de Isaac, filho de Sara. E por causa disto, Sara dá um basta na alegria de Abraão, no que tange a comemoração da festa, e diz assim para Abraão: Abraão, deita fora esta escrava, pois o filho desta escrava, segunda vez, não herdará com meu filho Isaque. Olha o desconforto na casa. Tem coisa que a gente coloca debaixo do pano, mas não adianta ocultar a consequência do que a gente fez quando não devia. Uma hora a conta chega. E a conta chegou, gente. Agora é impressionante, porque não era porque zombava, não era porque implicava. Quem tem irmão aí, levanta a mão. Eita, o povo aqui tem pouco irmão, vou falar de novo. Quem tem irmão ou irmã, levanta a mão aí. Se você tem irmão e irmã, você sabe que uma das coisas mais naturais entre os irmãos é a implicância. Quando eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, quando eu estava com o controle da televisão da mão, ela chegava, tirava da minha mão, botava no Globo Esporte e eu queria ver o Chaves. Aí começava: vai ficar no Chaves, vai ficar no Globo Esporte, vai ficar no Chaves. Ah, meu irmão, aí daqui a pouco a briga começava. Porque irmão implica. Eu não estou dizendo que é certo, eu só estou falando o que acontece. A minha irmã, por exemplo, dizia às vezes para mim: Camila, tu sabe, né? Eu dizia: tu sabe o que? Ela falou: tu sabe que tu foi achada na lata do lixo. Eu dizia: não, mentira. Sempre muito dramática. Implicância, zombaria. Então o problema aqui não é o que Ismael está fazendo com Isaac. O problema é o que Sara tem guardado no coração desde o dia que ela mandou Agar deitar-se com Abraão. E agora estourou. Tem gente aqui que está vivendo uma história, presta atenção, porque eu serei específica. Tem gente aqui que está vivendo uma história de desconforto. Tem gente aqui que está vivendo uma história de humilhação, justamente porque foi colocado por terceiros. Fez para obedecer, fez para agradar, fez para ser legal. E quando isso aconteceu, alguém se irou. Porque deu certo, teu trabalho cresceu, teu ministério prosperou, tua vida foi para frente, e aí ficou desconfortável. Ficou desconfortável. E aí, quando ela diz: deita fora esta escrava, o coração de Abraão pesa. E o Senhor diz a Abraão: Abraão, faça tudo o que Sara te mandar. Não significa que Deus aprovava. Significa que Deus quer minimizar os prejuízos da consequência dos nossos erros. Vou repetir. Não significa que Deus aprovava. Significa que Deus quer minimizar a consequência dos nossos erros. Ah, irmão, você pensa assim: irmã Camila, está tão difícil. E o Senhor está dizendo: imagine então que eu estou minimizando, porque se eu deixasse você viver na mesma moeda a consequência de tudo que você fez, talvez você não estaria nem aqui para contar a história. Aí o Senhor se manifesta a Abraão e diz: Abraão,
Não temas fazer o que Sara, tua mulher, te manda, porque também do filho desta serva, vem aqui comigo, gente. Porque também do filho desta serva, porque também do filho desta, Sara está irada, ela diz, deita fora esta escrava. Mas Deus diz, faz o que a tua mulher te manda, porque por causa desta serva. Sara diz escrava, mas Deus diz serva. Tem pessoas aqui que receberam alguns nomes, alguns rótulos tão desagradáveis, mas o Senhor está dizendo, eu sei que tu és meu servo. A Bíblia vai dizer, irmãos, preste atenção porque eu serei bem objetivo agora, que chega a madrugada, a Bíblia vai dizer, sendo ainda escuro, levantou Abraão e despediu Agar com um odre de água e pão sobre os ombros. Odre de água e pão sobre os ombros. Esse odre de água ele deveria pesar no mínimo 2,5 litros, no máximo 5 litros. Sendo 2 ou sendo 5, pesa de qualquer maneira. Porque a situação de carregar peso, ela não se dá apenas pelo quanto a gente carrega, mas por quanto tempo a gente leva a carga. Vou repetir. Carregar um peso não é tão determinante apenas o quanto você leva, mas por quanto tempo você carrega. Por que eu digo isso? Esse copo aqui é um copo de água, ele não foi feito para ser pesado. Então, olhando e bebendo água, ele me parece um copo leve. Ele é leve porque eu boto ele na boca, tiro e deixo. Isso não é pesado. Aqui deve ter 200 ml de água no máximo. 200 ml não é nada. Não é nada se você não segura muito tempo. Coloca na tua mão 200 ml de água e carrega 15 minutos. Fica 15 minutos com a mão estendida carregando essa água. 200 ml vão parecer 200 quilos no seu braço. Sabe por quê? Não é apenas a quantidade do que se carrega, mas quanto tempo se leva a carga. Colocou então no ombro dela, guarde isso. Colocou então no ombro dela um odre de água de 2,5 litros a 5 litros de água. E do outro lado pão. A Bíblia diz que colocou sobre os seus ombros. Completa para mim, colocou sobre os seus? Sobre os seus? Colocou sobre os ombros dela, despediu ela e o menino. Aí a Bíblia diz, e saiu Agar, errante pelo deserto, carregando pão, água e o menino. Vem comigo e diga, pão, água e o menino. Eu não tenho dúvida que foi a maior humilhação da vida dessa mulher. Por quê? Abraão era extremamente rico, Agar era serva da casa. E ela já servia há muitos anos. Fora isso, ela tinha um filho do Senhor que era dono da casa. Um dos primeiros homens, se não o primeiro, a quem nós podemos atribuir riqueza. O nome dele é Abraão. Ninguém de pronto no início foi tão próspero e tão rico como Abraão. Naquela época, dinheiro não era se contado por moeda. Não era valor monetário. A prosperidade e a riqueza de um homem, ele era contado pela quantidade de terra, pela quantidade de servos, pela quantidade de vaca, de camelos e de ovelhas que ele tinha. E a Bíblia diz que Abraão tinha vaca a perder de vista, ovelha que não se podia contar. Abraão tinha tanta terra e tanto servo dentro de casa, que ele vai ser um homem que foi visitado por 3 gerações de serviço. O que é isso? Os filhos dos servos nasciam na casa, viravam servos e tinham outros filhos que também eram servos dentro da casa. Mas na hora de despedir Agar, tudo que ele deu foi pão e água. A gente olha para a história e pensa, podia ter dado pelo menos uma carroça. Se não tinha carroça, podia ter colocado ela pelo menos sentada em cima de um jumento, para que não fosse a pé. Mas não, a Bíblia vai dizer que tudo que Abraão deu a Agar
foi pão e água. Sabe o que é pão e água, gente? Não só na Bíblia, mas na história da humanidade. Pão e água é a margem do limite de sobrevivência que alguém precisa ter. A Bíblia vai dizer que quando Acabe quis castigar o profeta Micaías, filho de Imlá, colocou ele na prisão, e já não o bastante a prisão, colocou ele lá e disse: alimenta ele a pão e água. A Bíblia diz que quando Jezabel ameaçou os profetas do Senhor e eles se esconderam, colocou eles no esconderijo, eles para se protegerem e para não se manifestarem. Durante muito tempo eles ficaram ali sendo alimentados a pão e água. A Bíblia vai dizer agora que Agar vai sair da casa de Abraão, o homem mais rico da ocasião, levando apenas pão e água. Pão e água é o limite da sobrevivência. É o tipo de coisa que a gente só carrega porque precisa. Tá me entendendo? Olha para mim. É o tipo de coisa que a gente só carrega porque precisa. E outra coisa, a gente não carrega só porque a gente precisa, não. Às vezes a gente carrega porque a gente sai despedido com um menino que precisa mais do que a gente. Irmã Camila, não entendi. Vou falar o populacho para todo mundo entender. O que o Senhor está dizendo é: eu sei que tem coisas que você só está carregando porque precisa. Tem gente aqui que só está recebendo uma mesada, mas é uma mesada que humilha só porque precisa. Tem gente aqui que está aceitando uma ajuda, mas é uma ajuda que te abate, mas você só aceita porque precisa. Oh, irmão, quem já morou de favor e foi humilhado e não podia abrir a boca para dizer nada, sabe do que eu estou falando. É o tipo de coisa que você só aguenta porque precisa. Tem gente aqui que está vivendo uma desgraça dentro do ambiente de trabalho. Está sendo assediado pela chefe, está sendo assediada pelo chefe. Gente que se pudesse já tinha ido embora, já tinha contado para o marido, já tinha metido pau na delegacia, mas tem aguentado algumas coisas calada, só porque precisa. Isso fala sobre coisas que a gente carrega. Isso fala sobre cargas que estão sobre o ombro de algumas pessoas. Pessoas que não podem se desfazer daquilo que alguém lhe impôs. Porque precisa. Sai essa mulher agora andando errante. Imagine uma mulher com um filho, assaltada pela madrugada. E agora, diferente da outra vez, quando ela saiu para o deserto de Sul, fugida, agora ela não pode mais voltar, porque agora ela não está indo fugida, agora ela está indo despedida. Não pode mais voltar. Eu vejo o orgulho de Agar sendo quebrado, porque na primeira vez ela foi embora por causa do orgulho. Agora ela está sendo mandada embora e não pode voltar. Sabe o que Deus falou comigo? Eu tenho permitido alguma carga sobre os teus ombros para quebrar o teu orgulho, porque quando eu quebro o teu orgulho, eu restauro a tua dignidade. Quando eu quebro o teu orgulho, eu exalto a tua honra. Eu não sei quais são os processos e os desertos da vida que você tem atravessado, mas tem gente aqui nessa noite, Deus não é homem para mentir, tem gente aqui nessa noite que está levando uma carga desconfortável só porque precisa. E está pensando: poxa, o pastor podia ter me ajudado, o fulano podia ter me ajudado, meu cunhado podia ter me ajudado, minha mãe podia ter me dado mais, quem podia pagar minha dívida não pagou. A gente vai tendo revolta de Abraão. Abraão podia ter dado mais, Abraão podia ter feito mais, meu marido podia ter feito mais, meu chefe podia ter feito melhor. Só que Deus está dizendo: ei, agora você não é mais serva de Abraão e Sara, e por isso eu estou cortando a dependência. Quem podia te ajudar não vai, porque eu quero te libertar da casa da servidão, eu quero te libertar da casa da humilhação, eu quero te libertar da casa do sofrimento. Levanta a tua mão, eu estou profetizando. Levanta essa mão, crente. Você está passando um processo, mas Deus está dizendo: aguenta eu quebrar o teu orgulho, porque eu vou restaurar a tua dignidade, Agar. Glória, aleluia. Rebacalaçoria, sai de carabaçô, ai,
Aqui de cima a gente vê a lágrima caindo no canto do olho. E Deus está dizendo: aguenta, porque sou eu o Senhor, impedindo de quem podia fazer mais por você, fazer ou continuar fazendo, para que você aprenda a viver uma libertação plena. Ei, que aste, shalamana rabasso, reba canchorema, shalamanda comendria canto reba labarassore le marachai. Sai essa mulher, ei, carabaxúria, tendo direito, rebaios, sem nada. Trazendo para o século 21, se a gente fosse levar isso para a vara de família, para a vara trabalhista, pensa no quanto H não sairia da casa de Abraão. Mas como eu disse, quando Deus quer te botar no centro da vontade dele, é melhor abrir mão de direitos para ver Deus agir. Chega ela no deserto, limitada com os recursos, sabe por quê? Foi pão e água, e vai acabar. Ela foi errante. Aí escuta isso, tem que ter fé para ouvir isso. Vou te falar uma coisa, não basta ser crente não, tem que ser mulher para escutar o que eu vou falar agora. Não basta ser homem de Deus não, tem que ser homem para ouvir o que eu vou falar agora. Tem áreas da nossa vida, quando a gente está vivendo, como eu coloquei aqui os exemplos, um trabalho, uma casa, uma situação, em que temos que levar uma carga no nosso ombro, não porque a gente deseja, mas porque precisa. E às vezes não é nem só porque a gente precisa, é porque tem um Ismael que depende da gente, tem um filho que depende da gente, um ministério que depende da gente. Tem gente aqui que se dependesse só dela, ela já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo. Não chutou porque lembra que tem um filho que olha ela como referência, tem um marido que olha ela como referência. Tem homens aqui que, se fosse pela conta dele, por uma questão de brilho, de orgulho, já teria deixado alguns lugares há muito tempo. Mas fica, porque tem responsabilidade com a casa, com a família, com o pastor, com a igreja. Mas isso não diminui a carga. Agora veja bem, diante dessa situação tão desconfortável, sai ela com os recursos, pão e água, limite da sobrevivência, margem da sobrevivência. Tem gente que entrou nesse culto hoje carregando pão e água, sabe o que é isso? Queria rodar, falar em mistério, mas não consegue, porque está no limite da sobrevivência. Quando ela vai chegando, a Bíblia diz que ela vai andando errante pelo deserto. Então daqui a pouco a água acaba. Veja bem, a água acabou. O odre ficou vazio. A Bíblia não diz que o pão acabou, mas afirma que a água acabou. Por quê? Porque no deserto, óbvio, a água vai acabar primeiro. A água na Bíblia é refrigério. A água na Bíblia é recompensa. A água na Bíblia é fluir. E pão é palavra. Deus falou comigo, no deserto da vida, às vezes não nos falta a palavra. A gente sabe que tem uma promessa, sabe que Deus usou um vaso, sabe que Deus falou o coração, só que a gente não consegue absorver aquela palavra. Por quê? Quem é que come pão no deserto sem ter água para ajudar a engolir? Quem? A boca fica seca. Talvez você nunca tenha passado por essa experiência. Quem já serviu o quartel, se viveu em selva, sabe um pouco do que é isso. A coisa mais difícil numa área, num lugar árido, é você colocar um pão seco na boca e fazer ele descer sem saliva na língua. Não desce, entala, engasga. Então veja bem,
O pão pode não ter acabado, mas a água, quando acaba, me impede de absorver o pão que me alimenta. Mãe Camila, o que isso significa? Tem gente aqui que sabe que tem palavra, sabe que tem promessa, sabe que Deus falou, mas não está conseguindo viver o que Deus falou, porque está faltando refrigério, está na luta, não consegue absorver. A gente diz, fulano se alegra, porque Deus disse que vai fazer isso. Eu sei, mas eu não consigo. Fulano dá glória porque Deus vai mudar o cativeiro. Eu sei, mas eu não consigo. Caralho. Quando a água acaba, a gente entala. É o que aconteceu com Agar. Tem gente aqui que entrou entalado hoje. Quando a água acaba, Deus falou comigo, gente. Deus falou comigo. A água e o pão trazia peso sobre os ombros. Quem lembra disso, diga amém. Quem lembra disso, diga amém. O Senhor falou comigo, veja, o recurso acabou. E quando o recurso acaba, quando a carga acaba, o peso também acaba. Irmã Camila, não entendi. Porque se eu dependo da água, como é que eu vou ficar feliz quando ela acaba? O Senhor está dizendo, mas lembra que essa água só te trouxe peso? Lembra que essa água só te trouxe choro? Lembra que essa água só fez questão de te humilhar? Lembra do que a gente está pregando aqui há 15 minutos atrás? É o tipo de coisa que a gente só carrega por quê? A gente só carrega por quê? Deus está falando, meu irmão. É noite de resposta. Gostando ou não, guarde o que eu vou lhe dizer. Tem porta que vai fechar. E por um momento você vai ficar desesperado. Só que Deus está dizendo, calma, eu estou esgotando o recurso, porque não quero que você leve mais essa carga. Não quero que você leve mais esse fardo. Ei, tem gente que te recebe muito bem, mas porque paga umas continhas, porque ora um pouquinho por você, porque te ajuda um pouquinho, está te humilhando. O Senhor está dizendo, eu vou fechar a porta de alguns relacionamentos que você só carrega porque precisa. E você vai pensar, e agora o que eu vou fazer? Deus está dizendo, ao invés de reclamar porque a carga acabou, celebra porque o peso também foi embora. O peso também vai embora. Pegue na mão de alguém aí, segure, meu irmão, segure na mão de alguém. Diga para essa pessoa, o peso vai embora. O peso vai embora. O peso vai embora. O deserto de Beceba vai tirar o peso da humilhação que a gente carrega. Glória! Tem lugar, ambiente de trabalho que é tão ruim, que a gente não sabe se chora de alegria porque foi mandado embora, ou de tristeza porque não sabe como vai pagar a conta do mês que vem. Deus está dizendo, agora você sabe pelo que chorar, chore de alegria. Tem relacionamento que faz tão mal, que quando diz que vai embora, a gente não sabe se chora pelas lembranças que viveu, ou pela tristeza de não poder mais contar com a pessoa. O Senhor está dizendo, nem uma coisa nem outra, chora de alegria. Por quê? Porque esse relacionamento não vai te oprimir mais, esse relacionamento não vai te derrubar mais. O recurso acaba, mas com ele o peso também sai. Sai agora, sai agora, sai agora, sai agora. Peso de depressão que tem oprimido, peso de humilhação que tem te tornado cativo de relacionamentos, eu dou ordem, sai agora. Eu profetizo que ainda esta semana, portas que testam o seu limite, pessoas que só te fazem sofrer, desaparecerão da sua vida. O recurso acaba, mas o peso também sai. Se é para aplaudir, vamos aplaudir todo mundo. Vamos aplaudir com vontade. Ei. Vai ter gente que vai dizer assim para você, e aí? Perdeu a cadeira? Você vai dizer assim, não, ganhei a paz de volta.
Vai ter gente que vai dizer para você: e aí, foi mandado embora do trabalho? Você vai dizer: não, voltei a ser amigo da alegria. Rebai choves, camantere baraio. Ei, receba essa palavra de paz, irmã, de paz. Você está dizendo que a porta vai fechar, que o recurso vai esgotar, que aquilo que eu já carrego há anos só porque eu preciso vai acabar. Ô, irmão, e Deus é bobo, e Deus é menino, e Deus é homem, e Deus é moleque, e Deus é irresponsável, e Deus porventura não se responsabilizará por aquilo que disse que faria. Olha que coisa interessante. Pastor, sabe quando a água acabou? Quando ela chegou no poço. A Bíblia diz que o poço estava na frente de Agar, mas ela via? Não, porque o desespero de ficar apegado a carregar o que eu preciso me rouba a visão de crescimento. Deus está dizendo: para de ficar agarrado a um odrezinho de água. Vou falar rasgado porque cara de brisa me incomoda. Para de ficar apegado a uma pensãozinha, apegado a uma mesadinha, ajudada de um políticozinho e não sei o que. Para! O Senhor está dizendo: para de chorar pelo odre. Eu coloquei um poço adiante de ti. Tu não vai morrer neste deserto, Agar. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Tem profeta de Deus nessa noite aqui? Se tem, pega na mão de alguém, levanta a mão dessa pessoa e diga para ela: não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter miséria. Não vai ter tristeza. Não vai ter fracasso. É o tempo de honra. É o tempo de recompensa de Deus para o serviço de Agar. Ei, meu irmão, eu caminho para concluir aqui. Esse deserto não é o lugar da tua morte. Quem lembra? Quem lembra? Esse deserto é qual? Esse de agora é qual? Berseba. O primeiro foi Sur. No primeiro ela ouviu volta. No primeiro era muro. No primeiro fugiu antes da hora. No segundo não teve fuga. No segundo foi despedida. Sabe o que eu acho lindo? Passou o processo, mas não voltou. É por isso que eu digo: Deus, quebra o meu orgulho e restaura a minha dignidade, para que na hora da fome eu não queira voltar de onde o Senhor me tirou, para que na hora da luta eu não venha pedir arrego para quem me despediu. Eu acho lindo, porque ela passou um processo de choro, passou um processo de dor, mas não voltou. Eu não vim pregar heresia, eu não vim dizer que a casa de Abraão é casa de maldição, está repreendido, jamais. Mas eu preciso pregar a Bíblia como ela está escrita, sobretudo no capítulo 21. Para Abraão era uma bênção, para Sara era uma bênção, para Isaac foi uma bênção, mas para Agar o tempo já tinha acabado. Você está entendendo? Tem coisas que vão funcionar para outras pessoas. Não se obrigue a achar que elas também tenham que funcionar igual para você. Não foi assim. A Bíblia diz então que quando ela está no deserto pensando que vai morrer, ela coloca o menino debaixo de um arbusto para não ver ele morrer. Sabe o que é isso, gente? Não é que ela é uma mãe ruim, jamais. Ela simplesmente está escondendo dela mesma aquilo que ela não quer ver morrer, porque ela não tem mais condições de cuidar. Sabe quando você chega no seu limite? Quando você não sabe mais o que fazer e você prefere não ver para não sofrer aquilo que você acredita que vai morrer? É o que está acontecendo. Tem gente aqui que veio para cá dizendo: tá tudo bem, mas deixou o casamento debaixo do arbusto, deixou o ministério, o filho debaixo do arbusto. Hoje o Senhor está dizendo que você oculta a realidade da sua vida para mim,
para o pastor, para a igreja, mas Deus está dizendo: eu conheço os arbustos de Berseba. Oh, oh! Colocou o menino debaixo do arbusto para não ver morrer. O que é que você não ora mais? O que é que você não abraça mais? O que é que você não consegue mais cuidar e preferiu tirar da sua vista para não ver morrer? Faça essa reflexão agora. Porque Deus está dizendo: eu estou visitando os teus arbustos nessa noite. Berseba é deserto, mas não é lugar de morte. Por que eu digo isso? Quando Elias também pensou que ia morrer, ele andou. Quando Jezabel pensou que ia matá-lo, ele ficou com medo. Aí a Bíblia diz que ele partiu e foi caminhando até chegar em Berseba. A Bíblia diz que debaixo de um zimbro, sabe o que é zimbro? Zimbro é uma árvore arbustiva, ou seja, debaixo de um arbusto, a Bíblia vai dizer que Elias pediu a morte. Debaixo de um arbusto. Debaixo de um arbusto em Berseba. Está entendendo como é que Berseba leva a gente até os nossos limites? Você pensa que Berseba é lugar da sua morte? Você pensa que o que está te acontecendo agora é lugar da sua destruição? Só que Deus está dizendo: ei, todo recomeço tem cara de fim. Você pensa, é o fim. Deus está dizendo: não, é a minha oportunidade de recomeçar uma história na sua vida. Presta atenção, fala a verdade. O recomeço não parece com o fim? Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer uma reforma boa na casa, você tira reboco, você levanta piso, você abre cano, você toca instalação, e alguém pensa: rapaz, sua casa está destruída. Aí você diz: eu estou apenas reformando. Deus está dizendo: você está olhando para o quadro da sua vida e está pensando: vai ser o meu fim. Deus está dizendo: não, é o meu recomeço para a sua vida. A Bíblia diz que pela segunda vez agora, em uma outra oportunidade, o anjo do Senhor brada a Agar no deserto e diz: Agar, o que tens? Aí ele diz assim, eu fecho aqui: ergue-te e levanta o rapaz, porque eu ouvi a voz do menino chorando. Sabe aquilo que você quer esconder porque não consegue mais cuidar? Deus está dizendo: eu estou ouvindo o pranto, eu estou ouvindo a dor, eu estou ouvindo a lágrima. A Bíblia diz que ele ouviu o clamor do menino. Olha para mim, que horas que esse menino clamou? Hora nenhuma. A única coisa que ele fez foi chorar. O que o Senhor está dizendo é: eu interpreto o que você não pode entender. Eu estou interpretando a tua lágrima, eu estou interpretando o teu gemido, e hoje eu vim trazer resposta para te dizer: eu ouvi. Sabe o que significa o nome de Ismael? O Senhor te ouvirá. Eu quero entregar essa palavra de ânimo e esperança para o teu coração, te dizendo: meu irmão, minha irmã, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Se eu estivesse ouvindo essa palavra e não apenas pregando agora, eu aproveitaria a oportunidade para colocar diante de Deus o meu clamor, porque Deus está dizendo que me ouvirá. Então fala, fala, apresenta para Deus a tua causa. Ouve, Senhor. Ele diz para ela no deserto de Berseba, sabe por quê? Sur é muro, mas Berseba é poço do juramento, poço daquele que promete. Tem 3 teólogos que divergem em diversas coisas, mas eu vi em 3 comentários distintos, e apesar deles divergirem em várias coisas, eles dão a Berseba
um título popular. E eles concordam que Berseba deveria se chamar de Deserto do Recomeço. Porque foi ali que o Senhor trouxe novidade para a vida de Agar e Ismael. O anjo diz: ergue-te e levanta o rapaz. Quando ela levanta, a Bíblia diz que caem dos olhos como se fossem umas escamas e ela vê o poço. Deus não ia deixar a água acabar antes do poço chegar. Então o Senhor está dizendo: se a água do teu odre acabou, abre os olhos, é porque eu já coloquei um poço, algo melhor diante de você. Quando ela levanta, coloca a água dentro do odre e levanta o rapaz. Agora eu quero que você veja, porque isso é literal. Porque o anjo não diz para Agar levanta, ele diz para Agar ergue-te e levanta o rapaz. Até na colocação do aramaico e também na variação do hebraico, está escrito isso. Há uma diferença entre ergue-te e levanta. Ou seja, para Agar, o anjo está dizendo ergue-te. E para o menino está dizendo levanta. Porque ergue-te é diferente de levantar. Por que ela vai levantar o menino? Porque ela vai dar a mão. Porque o menino vai ter apoio. E isso é levantar. É ter apoio para se erguer. Imagine que eu caia aqui agora e eu tenho o degrau da escada para ficar de pé. Fica mais fácil levantar, sim ou não? Sim ou não? Eu boto uma mão aqui, boto outra a colar, vou firmando, seguro no joelho de uma irmã, subo por um degrau, pego na mão de outra e assim vou ficando de pé. É assim que se levanta. Mas o anjo não falou para ela levanta, o anjo falou para ela ergue-te. Por que para ela ele disse ergue-te? Porque no deserto não tem ponto de apoio. Tudo é areia, tudo puxa para baixo. Ela não impõe as mãos para ficar de pé em nada, a não ser nela mesma. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo: vou te dar novidade, mas você tem que parar de mimimi. Vou te abrir uma porta nova, mas tem que parar de chorar tuas pitangas. Ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, ninguém me visita, ninguém me conhece, ninguém me levanta, ninguém me patrocina, ninguém me... Não! Hoje o Senhor veio a ti para dizer: pare com as tuas lamúrias, ergue-te. E o que é erguer-se? Erguer-se é conseguir pôr de pé sem ter apoio. Vou falar de novo. Sabe o que é erguer? Conseguir pôr de pé sem ter apoio. Vou dar exemplo para todo mundo entender. Sabe quando você cai num lugar que não tem uma calçada, que não tem um ferro, que não tem nada para você apoiar? Como é que você levanta? Desse jeito. Você cai, aí você faz o quê? Levanta primeiro uma perna. Demora mais, mas fica em pé. Demora mais, mas não fica caído. Demora mais, mas não morre ali no chão. Tá me entendendo? Aí a gente coloca um pé. No outro pé que a gente coloca a mão em cima do joelho para dar apoio pro resto, não é assim? Aí a gente vai levantando, bota o outro pé. Aí bota, se for mais velhinho, então, bota a mão nas cadeiras, não interessa, mas vai levantando. Sabe o que o Senhor está dizendo? Dá teu jeito, mas vai ficando de pé. Vai orando sozinho, mas vai cantando sozinho, mas vai intercedendo sozinho, mas vai. Ei, quando chegar em casa, não acorda com aquele chororô, não. Coloca no rádio o CD que você mais gosta, aumenta no último volume, e quando a tua vizinha te disser abaixa, você diz: só depois das 10 eu estou me levantando, eu estou me erguendo, eu quero ficar de pé. Ué, mas você vai na consagração? Mas na consagração não vai ninguém, então eu sou ninguém, porque eu vou. Ué, mas você está fazendo propósito? Propósito com quem? Propósito eu e Deus. Meia-noite estou dobrando o joelho. E quantos estão contigo? Como eu disse, eu e Deus. Ergue-te, ergue-te. Quando entrar dentro daquele carro, nada de ficar pensando na culpa e nas lamúrias do passado. Coloca alguma coisa lá dentro, medita num livro, coloca uma música, coloca uma canção, coloca um salmo. O Senhor está dizendo: dá teu jeito, mas fica de pé, porque tem gente naquela casa que precisa da tua mão, tem gente naquele lugar que precisa do teu apoio. Ei, irmã Camila,
Por que o outro eu levanto e comigo é ergue-te? A Bíblia diz que Ismael é um menino. A Bíblia diz que Ismael é um... Irmã Camila, por que comigo é se vira e com o outro é Deus dizendo, vai lá e ajuda ele? Deus está dizendo, porque eu te vejo como um indivíduo formado, maduro. Quem precisa de apoio para levantar ainda é menino. E se o Senhor não está te vendo como menino, é porque Ele já te viu como alguém que pode ajudar. Então ergue-te. Sabe aonde fica Berseba? 1 Reis capítulo 19, verso 4 vai dizer: e caminhou Elias até Berseba, nas terras de Judá. Nas terras de? Berseba pertence a? Judá pertence à genealogia do Messias. Ele é o leão da tribo de? Ele é o Senhor de Judá. O Senhor está dizendo, dessa vez eu não te mando voltar. Dessa vez tu não morre, sabe por quê? Tu parou na minha terra. Tem gente que está pensando, irmã Camila, eu estou perdida, eu estou perdida. O Senhor está dizendo, não está não, você está na minha terra. Ei, Deus me livre e guarde. Mas se desaparecer alguém e achar no teu terreno, quem vai ter que dar conta dessa pessoa é quem? 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 Eu, você. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não se desespere, na minha terra a responsabilidade é minha. Oh, eu posso ouvir um aleluia. Tem um glória a Deus aí. O Senhor está dizendo, ergue-te, H, e levanta o menino. Por quê? Porque você caiu na minha terra e eu não vou deixar você morrer na minha terra. A Bíblia diz que o menino viveu. Não diz que sobreviveu. A Bíblia diz que o menino viveu. A Bíblia diz que o menino cresceu. Eita glória, aleluia. Cresceu aonde? A Bíblia vai dizer, e o menino cresceu nos desertos. Aí eu não aguento, como eu não acredito em coincidência, sobretudo na Bíblia, o texto diz assim, lembra quando ela botou Ismael debaixo do arbusto? Quem lembra, diga amém. Quando ela se distanciou de Ismael, vai estar escrito no texto assim, e distanciou-se dele cerca de 1 tiro de arco. É uma medida que não é totalmente incomum, mas não é a mais popular na Bíblia. A mais popular na Bíblia para medir distância é tiro de pedra. Quando vai se medir uma distância é mais comum dizer, e fulano distanciou-se cerca de 1 tiro de pedra. Lembra de Jesus? E distanciou-se dos discípulos cerca de 1 tiro de pedra. Mas acerca de Ismael, irmão, acerca de Ismael vai dizer assim, olha, e distanciou-se dele cerca de 1 tiro de arco. Aí no final da história diz assim, o menino viveu e cresceu nos desertos e foi flecheiro. Não é possível que você não entendeu. O menino viveu, cresceu e foi flecheiro. Quando a Bíblia diz que H, pensando que ele ia morrer, se distanciou dele cerca de 1 tiro de arco de flecha. Aí a Bíblia agora vai dizer que o menino cresce e vira. Irmã Camila, eu não estou entendendo. O Senhor está falando, aquilo que tu pensou que vinha para te matar será a área de especialização do seu futuro. Você não entendeu, você não entendeu. O Senhor está dizendo, ei, você está pensando que essa traição vai te matar? Não vai não, você vai fazer muito gabinete para restaurar casamento que está quebrado. O Senhor está dizendo, ei, você está pensando que essa doença vai te matar? Não vai não, você vai ajudar muita gente que vai ficar desanimado por causa dessa doença. Deus está dizendo, você está em treinamento para se tornar o melhor nesta área. Fica de pé do teu lugar, um salto de glória. Fica de pé, meu irmão. Glória. Aleluia. Nós estamos em festa, amém ou não amém? Estamos em festa, amém ou não amém? Amém. Tem pregador, tem cantor, a igreja está cheia. Nós estamos em festa, amém ou não amém? Todos os cultos, você é obrigado a aceitar uma liturgia que obrigatoriamente oferece para Deus 2 horas de culto. Hoje nós estamos em festa.
É natural passar 30 minutos, não fica chateado não. Então eu vou falar uma coisa agora, para que depois ninguém fique constrangido. Fazia sentido você pegar a sua Bíblia e ir embora daqui quando deu 9h30. Fazia sentido. Você poderia pensar assim: o culto deveria ter acabado 9. A pregadora passou, foi até 9h30, então já deu, eu vou me embora. Eu ia dizer que você está no seu direito ético. Agora não faz sentido você ouvir uma palavra de 1h38, dar glória, dar aleluia, chorar, e na hora de orar debaixo dessa palavra, para que ela seja evidenciada, você pegar a Bíblia e ir embora. É falta de inteligência, me perdoa, mas eu tenho que falar. Não faz sentido! Então tu não ficou, tu não está aqui, estou falando agora porque não tem ninguém saindo, que assim eu não constranjo ninguém. Tu não ficou, meu irmão? Se tu está aqui, é porque tu tem buscado de Deus uma direção. Tem um dia que Jesus vai trazer um sermão tão duro, tão duro, tão duro, que naquele dia ele não opera um milagre. Naquele dia ele não cura um cego, naquele dia ele não levanta um paralítico, naquele dia é só palavra. Aí a multidão que seguia ele buscando os sinais começa a ir embora. Aí sai um grupo aqui, sai um grupo ali, sai outro grupo lá. Jesus não é que nem a gente não. Jesus não é que nem Camila não. Jesus não fica assim, 5 minutos que eu já vou acabar, 10 minutos que eu já estou encerrando. Não, Jesus fala o que tem que falar e problema de quem não quer ficar. Só que isso é Jesus, não é a gente. E eu entendo que Jesus é Jesus e a gente está submetido a padrões de ética na sociedade. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando todo mundo vai embora, Jesus não vai dizer para os discípulos: espera aí, fica mais um pouquinho que eu estou encerrando, calma mais um cadinho que eu estou... Não, Jesus vira para os discípulos e diz assim: e vocês não querem ir também não? Aí Pedro, iluminado, porque naquele dia a palavra entrou nele, aí ele diz assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Aí eu não aguento, hoje é sábado, amanhã é domingo. Vai para casa para quê? Para ver novela? Vai para casa para quê? Para ver filme? Ai, irmã Camila, mais o ônibus. Ô irmão, nós somos descendentes de um povo protestante que caminhava 6, 7 quilômetros para ir para casa. Um ônibus resolve minutos, mas uma palavra resolve a tua vida. O Senhor tem uma palavra para ti, Ele está te entregando. Não se esqueça de deixar seu like. E se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal.